Ok. Então, a gente, fazendo o comentário do Mahayana Uttara Tantra Shastra, né? Mahayana Uttara Tantra Shastra, que é o comentário de Asanga sobre um texto de Maitreya. A gente viu como que isso está muito ligado à Prajnaparamita, que foi um ensinamento dado em função das dúvidas de Asanga sobre a Prajnaparamita. Já vimos, esse ensinamento ele está organizado em 7 pontos fundamentais, pontos preciosos, pontos imutáveis, pontos diamantinos, né? Que é o significado de pontos Vajra, né? Nesse sentido. Então, esses pontos fundamentais, preciosos, imutáveis, né? São, nós já vimos o primeiro deles, que é Buda, e agora nós estamos vendo Dharma. Na última vez a gente fizemos várias considerações sobre o sentido de Dharma. Então agora a gente já vai entrar mesmo no texto do Maitreya e vamos pegar aqui 2 traduções e depois a gente vai pegar o comentário de Jamgon Kultur sobre esse primeiro ensinamento, esses primeiros versículos aqui. Aqui o texto ele diz o seguinte: diante daquele que é nem não existente, nem existente, nem ao mesmo tempo existente e não existente, que sendo outra coisa além da existência e não existência, é inacessível à especulação hipotética e desprovida de determinação verbal. Se conhece por si mesmo, que é pacificação e sem máculas, irradia a luz do conhecimento primordial, destrói totalmente o apego, a aversão e a ignorância em relação a todos os objetos. A esse verdadeiro Dharma, semelhante ao sol, eu rendo homenagem. Essa é uma tradução feita do sânscrito. Na tradução do tibetano, ela fica um pouquinho diferente assim, né? Diante daquele que é nem não existente, nem existente, nem ao mesmo tempo existente e não existente, nem nada além de existente e não existente, e é inacessível à especulação hipotética, desprovido de determinação verbal, pacífico, que deve ser conhecido a partir do interior, si mesmo, diante desse Dharma semelhante ao sol, que irradia a luz da consumidora do conhecimento primordial, imaculado, e que por ele, o conhecimento primordial, destrói completamente o apego, a aversão e a ignorância em relação a todo objeto capturado por sentidos, diante desse Dharma eu me prosterno. Então, a primeira abordagem sobre o Dharma, feita por Maitreya, é uma homenagem ao Dharma, né? E ele está dizendo de qual Dharma, porque a gente já viu que Dharma é uma palavra que significa várias coisas diferentes, né? Desde coisa até o aspecto mais sublime do despertar. E aí ele fala, não, que Dharma? Diante deste Dharma, esse que é isso, ele faz uma série de descrições do Dharma, e aí no final ele diz, diante deste Dharma, que é o sol do conhecimento primordial, eu me prosterno, né? Então, isso já faz a gente, quando a gente toma refúgio no Dharma, né? A gente sempre pensar o que é esse Dharma no qual eu estou tomando refúgio. Então, esse Dharma é essa luz do conhecimento, esse sol do conhecimento primordial que irradia da mente no Dharmadhatu, que é a expressão da mente de Buda. É diante disso que a gente está se prosternando, né? Que é
necessariamente, por isso mesmo, a fonte de todos os ensinamentos que, que nos conduzem ao despertar, né? Aqui pegando o comentário do Django Coutu, que a gente vai trabalhar um pouco sobre essa primeira homenagem, para a gente entender um pouco sobre o que ele está falando aqui, porque esses textos, como eu falei, eles são muito sintéticos, né? Têm eles não gastam tempo, textos sagrados, né? Eles não perdem tempo com conversa, com blá blá blá. Eles vão exatamente nos pontos de uma forma bastante sintética. Depois é que se faz um comentário sobre isso, né? Então vamos ver aqui o que Maitreya diz. O Dharma não é nem não existente, nem existente, não é ambos, existente e não existente, nem é outra coisa além de existente e não existente. A gente já viu isso várias vezes, né? Essa fórmula é uma fórmula que o Buda aplica algumas vezes. Ela é, ela nos, é, ela nos apresenta o fenômeno fora dos modelos da especulação da mente conceitual. Ele coloca os extremos. No caso, o extremo aqui está sendo existência ou não existência, esses dois extremos, né? Então, os extremos das correntes do eternalismo, a existência, a corrente do eternalismo, a não existência, a corrente do niilismo. Vocês veem como isso está extremamente presente, atual e nos acompanha no dia de hoje, todo o tempo, né? Essas duas questões, né? O quanto que nós e os fenômenos são existentes e eternos, ou seja, são existentes por si só, não vão desaparecer nunca, né? E o quanto que as coisas são transitórias e pela impermanência, elas chegam a um ponto em que desaparecem, né? Então, muitas vezes a gente tem essa crença na eternidade das coisas e não percebe que as coisas têm o seu tempo, né? Os fenômenos, né? Têm o seu tempo. E as pessoas também, né? Nossa existência aqui na Terra tem seu tempo. Mas quando a gente pensa na não existência, significa uma não existência completa, não sobra, não existe mais nada, né? O Buda, ele sempre nos disse que essas duas visões são equivocadas, né? As coisas não existem da forma como a gente pensa, dessa forma eterna e imutável. E também as coisas não são inexistentes como a gente pensa, né, nessa outra visão, que é a visão nihilista de que a morte elimina completamente e nós desaparecemos com a morte. Principalmente isso aplicado à questão da nossa essência, que que a gente associa com o nosso eu, mas não só em relação à nossa essência, mas também à realidade fundamental de todos os outros fenômenos. O eu, como o universo na minha frente, nós dois não podemos ser classificados, nós estamos além desses conceitos de existência e de não existência. A gente vai abordar isso mais para frente um pouco. Eu vou terminar aqui esse texto. Em seguida, ele diz: ele é inacessível a tal investigação e não pode ser definido. E que investigação? Essa investigação conceitual, a investigação da nossa mente
dualista. O Dharma é inacessível à nossa mente dualista. Por isso a gente tem essa dificuldade de compreender o Dharma. Por quê? Porque a nossa mente, o modo de funcionamento da nossa mente é, é impossível de se compreender certos dharmas. Por exemplo, o Dharma, né? Certos dharmas, porque eu estou querendo dizer, outro dharma seria, por exemplo, a mente de Buda, né? A, o universo na sua realidade, o espaço, várias coisas que chegam a um ponto em que a nossa mente conceitual não consegue aprender. Então, ela faz uma imagem, né? Então, ele é inacessível a essa investigação. Ele não pode ser definido, ou seja, ele não pode ser colocado em palavras. A gente viu isso quando vimos a página Paramita, página. Ela também não pode ser definida em palavras, né? Por isso, e a vacuidade é outro karma desses, que não pode ser colocado em palavras, né? A própria palavra vacuidade, ela não representa a vacuidade. Ela representa um conceito tosco, né? É uma ofensa para a vacuidade chamá-la de vacuidade. Mas é a melhor palavra que a gente tem para poder definir, né? Mas é uma palavra, né? A vacuidade é tão além dessa palavra. Essa palavra é extremamente limitadora, né? Ela forma uma caixinha muito pequena que não cabe nela toda a complexidade, a grandiosidade do fenômeno em si que a gente está vendo, que é a vacuidade, né? Então, ele é autodesperto e paz. Ele é autodesperto, o Dharma, e ele não é dependente de outro, de um outro, né? Ele não é um fenômeno composto, necessita de uma reunião de elementos para que ele possa ter uma existência. O Dharma existe por si só, né? E ele é luminoso e desperto por si só, né? Pacífico, né? Paz, né? Aqui, o sentido de paz é o sentido de eliminação completa do sofrimento. É aquele sentido que a gente atribui ao nirvana, né? A gente vai ver isso mais adiante também. O Dharma é sem impurezas, brandindo os brilhantes raios de luz da sabedoria primordial. Ele derrota completamente o apego à aversão e a indiferença obtusa. Então, ele é sem impurezas porque ele não tem apego, não tem aversão, e tem essa indiferença obtusa, que é a ignorância. Essas são as impurezas que os adventícios, né, que a gente está submetido a elas. Então, o Dharma, ele por si só, ele é incompatível com esses venenos, com essas impurezas. A existência do Dharma faz com que essas impurezas elas se dissipem por completo, né? Brandindo os brilhantes raios de luz da sabedoria primordial, porque o Dharma ele é essa sabedoria primordial, esse este, essa compreensão da realidade, da verdadeira natureza de todos os fenômenos, né? Então, com esse olhar dessa sabedoria primordial, desse conhecimento primordial, quando você olha para o apego, para a aversão, para a indiferença, essas coisas elas se dissipam, elas como uma miragem, né? São aparências, né? E o nosso olhar ele atravessa elas e elas se dissipam, né? Então, ele derrota completamente o apego, a aversão e a indiferença obtusa em relação aos objetos de percepção. Eu me prosterno diante do sol do sagrado Dharma. É interessante a imagem que ele coloca aqui, né? O Dharma como se ele fosse um sol cujos raios fossem raios que eliminassem todos os venenos e todas as aparências ilusórias.
Essa é uma grande imagem. Em seguida, Janggon Kongtrul, ele começa a comentar esses primeiros versículos, né, sobre o Dharma, e ele dizendo assim, que esse Dharma, ele, em termos da verdade da cessação, que é a verdade do Nirvana, ele não cai nos extremos do niilismo, que é a crença da não existência, porque, né? Porque o Dharma ele, ele é ser a verdade absoluta, é, ele é experimentado. Então você não pode dizer que ele é não existente. Ele é experimentado pelo praticante. Uma vez que a verdade absoluta, em outras palavras, o Dharmadato, a talidade e a verdadeira natureza, existe como campo de experiência da sabedoria primordial autodesperta. Então aqui ele fala três coisas: o Dharmadato, a talidade e a verdadeira natureza da mente. A talidade significa as coisas tal como elas são. Isso é a talidade. Então, ele diz aqui que o Dharmadato, sempre que a gente vê esses termos, Dharmadato, que é o campo de expressão do Dharma, o Dharmadato, a talidade, tal como é, as coisas tal como elas são. A verdadeira natureza da mente, essas três termos são sinônimos. É exatamente, sempre que a gente ouve falar isso, nós estamos falando da mesma coisa. Né? Quando a gente está ouvindo falar verdadeira natureza da mente de Buda, a gente fala, isso é Dharmadata. Isso é a mente de Buda tal como ela é. Né? Quando a gente ouve falar Dharmadata, a gente está falando Dharmadata, ele está falando do quê? Verdadeira natureza da mente de Buda. Não são coisas diferentes, são exatamente a mesma coisa. São nomes diferentes porque pegam aspectos um pouco diferentes desse mesmo fenômeno. Então, isso é um ponto importante que já situa a gente, né? Em seguida, ele diz, então, primeiro ele está falando, ele não, o Dharma, ele não cai no extremo do niilismo, porque ele, enquanto verdadeira natureza da mente, né, ele é experimentado pelos seres que alcançaram o despertar. Então, ele é experimentado como algo que está ali, né? Ele também não cai no extremo do eternalismo, que é a crença na existência, uma vez que ele está livre de surgir como algo relativamente acidental, desde tempos sem começo. O que ele está querendo dizer aqui? Que o Dharma ele está livre desse vir à existência que nós estamos aconteceu conosco e com esses fenômenos, e é de vir a existir dessa forma composta, transitória, né? O Dharma ele não existe dessa forma, assim como esse Dorje aqui ou como essa toalha, né? Porque isso daqui desaparece, isso daqui é impermanente, né? Tem uma existência limitada, né? Então esses objetos eles não são eternos, né? Eles desaparecem. Então, o eternalismo significa entender a eternidade desses fenômenos. Né? O nosso eu, por exemplo, ele é transitório. Né? Ele não permanece como ele é um fruto de um contexto, da reunião de vários elementos que fizeram com que a gente se identifique dessa forma. Quando esgotar o karma,
dessa nossa existência, esse eu ele vai desaparecer, né? Não é ele, não permanece. Ele não é permanente, ele é impermanente. Mas a verdadeira natureza da mente de Buda, que é a verdadeira natureza da nossa mente, ela continua, porque ela está livre dessa da contaminação desse eu. Esse eu ele é produzido pela mente, né? Como nós nos identificamos ao eu, a esse eu, a gente considera que a nossa morte, o final da existência desse eu, é aterrorizador, significa a aniquilação, né? Tal. E não, mas não é isso. Esse eu, ele não existe, mas ele é uma construção da nossa mente. Essa mente, ela transcende ela não nasceu, ela já existia, entre aspas, né? Ela já existia antes que o ego surgisse, né? O ego surge a partir dos movimentos dessa mente, né? Ela é anterior ao ego e ela é posterior ao ego, né? O ego é como se fosse uma nuvem passando no céu da nossa mente, né? Em um determinado dia aparece uma nuvem ali passando, vai embora. No dia seguinte aparece uma outra nuvem escura, cheia de chuvas, o céu fica todo nublado, a gente nem vê a luz e tudo, chove pra caramba. No outro dia, tá um dia de sol, com algumas poucas nuvens. Então, assim, o céu é exatamente o mesmo. As nuvens que vão passando são os fenômenos transitórios, né? Então, quando ele está falando aqui do Dharma, e aqui a gente está entendendo que esse Dharma ele, ele tem esse caráter desse Dharma Dhato e da verdadeira natureza da mente de Buda, e ele não pode se dizer que ele não exista, porque ele é experimentado, e não pode dizer que ele é uma experiência eterna, porque ele não tem o caráter destes fenômenos que a gente solidifica para ter essa existência eterna, né? O, o, o Dharma, ele não pode ser descrito, classificado, entendido através dessas cores, dessa classificação. É um pouco estranho essa questão da gente não entender por que não pode dizer que ele seja eterno, porque quando a gente pensa nessa eternidade, do eternalismo, a gente pensa de uma forma extremamente concreta, nossa mente vê isso de uma forma muito concreta. Não é a qual o Dharma ele não participa disso, né? Por isso é que a gente não pode dizer que ele seja eterno, eternamente existente, né? Sim, pode. Eu tenho uma certa dificuldade de entender como que a consideração de que há algo que permanece não é uma visão eternalista. Mas me parece que quando o Buda ele fala sobre o eternalismo, ele está então se referindo a uma visão que concebe o transitório, o impermanente como eterno, como permanente. Por exemplo, o Atman seria um ego mais sutil. Então seria isso. Quando a tradição presente na época do Buda concebia o Atman seria uma espécie de ego sutil produzido
ou seja, transitório e permanente, que era concebido como eterno. Então, é isso que o Buda dizia que não é o caso. Isso seria a visão eternalista equivocada. Mas não a consideração de que algo permanece, que não é o ego, não é o átomo, é a Isso. natureza de tudo. Essa visão do eternalismo, as coisas têm um começo, mas não têm fim. Elas são criadas, elas aparecem, elas surgem, duram para sempre. No caso do Dharma, ele não tem começo e não tem fim. Então, se você diz para o Dharma que o Dharma é eterno, você atribui para ele uma característica de dualista. Se o Dharma é eterno, o Dharma não é não eterno. Né? Então, você já coloca o Dharma como uma coisa, como um extremo, como se fosse um fenômeno que só ocupasse um extremo e que ele não fosse possível, ele estivesse totalmente fora da experiência, da realização daquelas coisas que não são eternas. Então, a gente não pode falar do Dharma como sendo algo permanente, completamente permanente e eterno, porque a gente limita o Dharma para essa visão concreta das coisas, como se o Dharma tivesse tido um começo e não tivesse uma duração sem fim. O Dharma não tem duração. Não se aplica duração para Dharma. Né? A gente pode dizer, o Dharma é e pronto. Nem isso a gente pode dizer. Todas essas coisas são palavras, são conceitos. Certo? Ele está além desses conceitos, é o que a gente vem ver logo em seguida. Ele não pode ser classificado, analisado, compreendido a partir de qualquer conceito, nenhum deles. Nem esse conceito de que ele existe para sempre, de que ele é eterno. Isso é um conceito tão primário, raso da nossa mente, ela só consegue entender as coisas assim, ou isso existe ou isso não existe. Ela não consegue entender que essa ideia de existência das coisas é uma ideia limitada, é uma ilusão, é uma ideia limitada e que não pode ser aplicada a nada, né? Na verdade. As coisas da nossa mente conceitual são boas para fazer conta de matemática, para poder explicar uma coisa para alguém, né? Para poder redigir uma história, para poder transmitir uma mensagem, mas só isso. As palavras e os conceitos da nossa mente não têm o poder de substituir os fenômenos dos quais se está falando, né? Está comentando sobre uma determinada coisa, não substitui essa coisa. Se eu falar maçã verde, todo mundo vai ver na mente, a mente da gente vai fazer uma imagem da maçã verde, vai fazer imagem até do gosto dessa maçã. Mas cadê a maçã? Sabe? É só uma palavra, né? Por mais imagens que tenho, eu vou sentir o cheiro da maçã, vou sentir o gosto da maçã, o tato e tudo, tem essa imagem nítida, essa alucinação dessa maçã na minha mente. Mas cadê essa maçã? É um produto da mente, certo? Eu estou falando, eu vou falar, por exemplo, desse copo. Vocês estão vendo o copo aqui. Mas copo, a palavra copo, não substitui isso. Né? Se eu chegar lá fora e disser copo para poder beber água, a água vai embora, vai cair. Cadê o copo? Né? Por mais que a palavra exista, ela não substitui o fenômeno. Né? Nem por uma linha, nem também pela outra linha. Sim,
a orientação prática, né, disso tudo seria a gente não se apegar, então, às palavras e à atividade intelectual, mas substituir a experiência pela atividade intelectual. Também, obter a experiência, a realização disso. A gente precisa perceber o funcionamento da nossa mente intelectual, conceitual, entender a utilidade dela na nossa experiência, né, do dia a dia. Ela é extremamente útil, é um instrumento útil, mas a gente não pode utilizar ela como um parâmetro norteador para todas as coisas, né? E a gente precisa entender que ela tem uma visão tosca da realidade, né? Você se lembra quando a gente viu sobre as consciências? A gente tem as consciências associadas aos sentidos, consciência visual, consciência auditiva, tátil, gustativa. Essas consciências, elas percebem o sentido e elas registram isso na nossa mente, mas elas são mudas, né? Elas só têm a experiência do registro dessa experiência sensorial. A consciência mental, ela não enxerga os fenômenos externos da nossa mente. Ela enxerga as imagens que foram produzidas na mente pelas consciências sensoriais. Então, ela vai ter uma imagem de uma visão, ela vai ter uma imagem de um som, vai ter uma imagem de uma sensação tátil, né? Então, ela vai falar sobre essas imagens, como se fosse sobre os objetos que estão lá fora. Então, a nossa mente conceitual trabalha com isso, com as imagens que aparecem na nossa mente, que são representações dos fenômenos externos. E quando você tem uma miragem, né, que reúne alguns elementos, e você tem miragem, essa miragem é vista pela sua mente como um objeto real, né? Você muda de posição, aquela miragem desaparece, né? Mas quando aparece a miragem, a mente ela não vai fazer essa distinção, né? Ou seja, a gente as imagens percebidas pelas consciências sensoriais, elas algumas vezes elas são trucadas, são equivocadas pelas pelos equívocos que os próprios órgãos dos sentidos possuem. Então, às vezes a gente tem um experimento interessante que você pega uma uma coisa com uma cor, um objeto, por exemplo, uma caixa, um cubo, com uma cor clara e um outro com uma cor escura, cinza mais escuro. Aí você pega uma folha de papel, tem um tom de cinza um pouco mais claro. Você coloca ele em cima do cubo claro, você vai ter uma imagem de uma sombra escura em cima daquilo que é branco. Você coloca em cima do cubo, que é um cinza um pouco mais escuro, vai aparecer com uma mancha branca dentro daquele cubo. Então, assim, a folha ela não é branca e ela não é um cinza chumbo, mas ela vai dar para a gente essa impressão por causa do contexto que tem ali em volta. Então, a nossa consciência visual ela é cheia dessas equívocozinhos por conta do fenômeno em si. A nossa mente, a nossa consciência mental, ela vai perceber isso e vai entender isso como real. Então, a gente já vai partir para que aquela coisa, essa mancha aqui é branca, né? Ou aqui essa mancha é cinza, escuro. São duas coisas completamente diferentes. Mas quando você coloca os dois papéis juntos, você vê que eles são exatamente a mesma coisa. Mas são vistos como coisas diferentes por causa, né, Isso é uma coisa bem simplesinha. Tem vários e vários e vários outras formas da gente ver essas ilusões de óptica. Então, a gente tem essas ilusões de óptica, tem ilusões auditivas, ilusões tácteis também, né? Quem faz a parte de sonoplastia, né? Pelo menos hoje em dia, não sei se
ainda é assim, mas que não fazia antigamente. Os barulhos que a gente vê no cinema são coisas completamente diferentes do que as coisas que são mesmo, né? Mas eles dão a ilusão, né? Quando você está vendo ali a cena, dão a ilusão de ser o barulho de um cavalo galopando ou de uma coisa ou outra. Bom, enfim, isso tudo quer dizer que a gente precisa ter essa consciência de que a nossa mente conceitual, dualista, ela tem uma percepção superficial das coisas, que momentaneamente pode nos ajudar a resolver algumas questões objetivas, mas a gente não pode nunca fundamentar as grandes decisões sobre essas experiências. A gente tem que ir além disso. A gente tem que entender que isso é uma visão conceitual, né? Acho que seria mais ou menos queria dizer sobre o que você perguntou, né? Ele também, o Dharma também não é a base comum de uma coleção de dois tipos de coisas, existentes e não existentes. Uma vez que existência e não existência são duas coisas que se contradizem. O Dharma não pode ser existente e não existente, porque existência e não existência são duas coisas que se anulam. Você não pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém pode ser, né? Também, ele não pode ser também definido como uma coisa diferente disso, porque você está meio incompatível. Você está falando de uma porque assim, como a mente, as palavras serve para qualquer coisa, né? Você pode dizer, o Dharma é existente e não existente ao mesmo tempo. Aí a gente fala, entendi. A gente está falando um absurdo e a gente entendeu esse absurdo tranquilamente, porque a nossa mente entende tudo e para ela tudo funciona, né? Mas não dá para você também abordar o Dharma a partir de uma falácia produzida pela mente, né? Você vai dizer o Dharma não é existente e não existente, e também ele não é esse absurdo que eu acabei de falar, né? São quatro saídas que a nossa mente arranja para poder, ela precisa dar uma característica para o Dharma. Então, ela vai tentar de todas as formas. A primeira coisa, ela vai dizer, o Dharma existe. Ufa, entendi, o Dharma existe. Depois ela vai dizer, não, o Dharma não existe. Então, se ele não, então ele não existe. Aí você fala assim, não, mas também não é assim. Então é porque ele existe e não existe ao mesmo tempo. Então, aí fala, não, também não é assim. Então, ele não existe e não existe ao mesmo tempo. Ela só tem esses quatro modos. Aí você fala, não é assim. Aí a mente fica sem saber. Então, como que eu vou entender esse Dharma? Ela só tem essas quatro caixinhas. É isso que é o ponto. E é isso que o Buda denuncia. Ele fala essas quatro caixinhas são um funcionamento dualista da mente conceitual e elas não representam realidade de absolutamente nada, né? Elas só são uma forma confortável da mente achar que entendeu, a mente cega, né? Achar que entendeu o fenômeno, né? Tem que entender que a mente é cega. Ela é alimentada pelas informações que os sentidos oferecem para ela, né? Mas ela é cega, mas é bastante falante. As consciências dos sentidos, eles são vivos, eles percebem os fenômenos, eles são mudos, não conseguem falar.
A mente é cega, ela não vê esses fenômenos, mas ela fala sobre todas essas coisas, como se ela estivesse vendo a partir dessas informações que recebeu dessas consciências sensoriais, né? Bom, vamos sair um pouco desse imbróglio aqui filosófico sobre existir e não existir, né? Esse ser ou não ser, né? Do Hamlet, né? Então, por essa razão, o Dharma é completamente liberado das elaborações conceituais consistentes nas visões dos quatro extremos. Ou seja, é isso que ele está querendo dizer. Ele não pode ser apreendido pela mente dentro desse modo de entendimento do mundo. Aí vem, uma vez que ele é inexprimível por meio de símbolos e termos, e uma vez que está verdadeiramente além do campo de experiência da palavra, ele não pode ser definido verbalmente. O que é inexprimível por símbolos e termos? Quando a gente fala de uma flor, a imagem da flor que surge na nossa mente é aquilo que os tibetanos chamam de símbolo, é o símbolo da flor. E os termos são: essa flor é vermelha, ela está com as pétalas um pouco murchas, ela tem ela tem um cabo, ela possui tantas folhas, ela possui não sei quantas, 8 pétalas que seja, as pétalas, algumas estão viradas para cima, outras estão viradas para baixo, essa descrição do fenômeno, para isso, tem um cheiro doce, tem um cheiro mais picante, todas essas coisas são o que eles chamam de termos, né? Que são palavras da nossa mente. É uma imagem e palavras. Então, o Dharma não pode ser expresso como símbolo, ele não pode ser expresso como uma imagem. Se eu falar Dharma, aparece alguma coisa na mente? Não aparece, ele não tem uma forma, né? E aparecem alguns termos na mente, esses termos que aparecem na nossa mente para descrever o Dharma, eles são falsos, porque o Dharma não pode ser expresso por palavras, por termos, né? Ou seja, o Dharma está além da experiência verbal, da nossa experiência verbal. Ele não pode ser definido por palavras. Isso não é a Prajnaparamita? Então, o que o Maitreya está falando aqui, ele está explicando para o Asanga a Prajnaparamita. O Asanga não conseguia entender a Prajnaparamita, aí Maitreya falou assim, ok, e o Dharma, né? O que você entende do Dharma? O Dharma não, mas o Dharma não é aí, faz, o Dharma não é o Dharma Data, verdadeira. Transfere isso por palavras, né? Não dá para transferir por palavras. A página paramita é isso, né? Ela também não se descreve por palavras. Ele não pode ser explanado por meio de exemplos, de raciocínios lógicos. Ele não é um objeto de experiência, de uma percepção de um outro, por exemplo. O Dharma não é uma coisa que alguém experimentou e vai contar para mim e aí eu vou entender o que é. Não. O Dharma é uma experiência feita por sim, cada um de nós, né? Ele deve ser percebido pelos nobres através do autodespertar. Ou seja, a nossa experiência de percepção da nossa verdadeira natureza faz com que a gente tenha esse vislumbre, essa realização do que é o Dharma. Então, esse Dharma está parecendo muito com o despertar, com o estado último da mente de Buda. É disso que é a verdadeira natureza de Buda. Então, isso não pode ser transmitido. Quem experimentou isso não consegue transmitir para quem não experimentou.
Isso tem que ser experimentado por cada um de nós, tem que ser descoberto por cada um de nós. Mergulhando na meditação e investigando sobre a natureza da nossa mente, é que a gente chega a um ponto em que a gente é, desperta, que a gente experimenta, realiza essa mente. E essa mente isso é o Dharma. Então, como ele está. Então, por essas razões, o Dharma é inconcebível. Ele não pode ser expresso por palavras, não pode ser compreendido pela mente conceitual, ele é inconcebível. Uma vez que quando o karma e os venenos produzem o samsara, são o apego, a aversão e a ignorância, a indiferença estúpida. Tudo isso, todas essas coisas produzem o samsara. O Dharma, ele está além desses elementos. Ele está além do apego, da aversão, da indiferença e está além do karma também. Então, é por isso que diz que o Dharma ele está pacificado, ele está livre dessas aflições mentais que são produzidas pelo karma e pelas essas emoções, esses venenos que produzem emoções perturbadoras. Né? Então, por isso é que diz que ele é pacificado. Que assim, essas coisas afligem a nossa mente, essas experiências, né? O nosso apego, a nossa aversão e mesmo a nossa indiferença são coisas que tensionam a nossa mente, que nos afligem, fazem com que a gente sofra, né? E o karma, porque o que é o karma? A gente já falou muito sobre o karma. O karma como um modo de funcionamento da mente que produz uma repetição. A gente está sempre repetindo um determinado comportamento que produz consequências dolorosas, porque a gente tem um padrão mental que faz com que a gente repita esse comportamento o tempo todo, né? Então, esses padrões mentais, que são os hábitos, a gente aprendeu a fazer assim, né? Então, esses hábitos, eles causam sofrimento. E o Dharma, ele está além disso. Ele é uma mente funcionando, a mente de Buda funcionando de uma forma pura, e não de uma forma truncada, como esses hábitos mentais, né? Então, e uma vez que a causa do pensamento, que é a atividade mental imprópria, a atividade mental da mente conceitual, foi eliminada, o Dharma ele está completamente livre do pensamento. Então, no Dharma também não tem pensamento. Ele está livre também da perturbação produzida pelos pensamentos. Então, todas essas coisas elas estão aqui, né? Estão mais do lado do funcionamento da nossa mente conceitual. Quando a gente consegue classificar isso, essa atmosfera pura, além desses pensamentos e tudo. Imagina, por exemplo, a gente está subindo dentro da atmosfera e aí a gente chega num ponto cheio de nuvens e tal, não sei o quê. A gente vai mais além, aí chega um momento em que as nuvens elas ficam todas embaixo, né? Acima só tem um céu luminoso, né? Então vamos imaginar, né, que para baixo das nuvens está a nossa experiência da nossa mente conceitual, sujeita a todas essas vicissitudes aí de frio, calor, vento, não sei o quê. E quando a gente passa por cima das nuvens, chega do outro lado, a gente já não existe mais nada, né?
tem mais nada. Não tem uma nuvenzinha passando, pensamento, emoção, né? O que que tem? Vazio e luz, luminosidade. É isso que... Essa imagem ela é boa nesse sentido, né? A natureza da nossa mente é vacuidade e luminosidade, né? A natureza da nossa mente conceitual são as perturbações da tempestade dos pensamentos e das emoções, tá no nível mais concreto, né? Luminosidade, que a gente está querendo dizer aqui, é inteligência, é capacidade de perceber as coisas, é criatividade, tudo isso está dentro do que se chama de luminosidade, né? É o Essa aspecto de manifestação do dos fenômenos na mente. a luminosidade é por causa da luminosidade você consegue os fenômenos manifestos na mente, né? Mas ela é um aspecto de essa é a capacidade de inteligência mesmo, de você não precisa pensar para ser para conceber a sua inteligência. Então essa possibilidade de criar, possibilidade de compreender, né? De observar os fenômenos, né? E de registrar isso, né? Todas essas são palavras para descrever um pouco essa capacidade dessa luminosidade da mente, né? Isso quer dizer que não é uma coisa estúpida, né? Não é um vazio estúpido. Por exemplo, quando a gente fala do vácuo que existe entre um planeta e outro no espaço, né? Isso é um vazio estúpido, um vazio morto. Ele não tem vida, não tem consciência. Quando a gente fala da vacuidade e luminosidade, significa que, junto dessa experiência vasta, ampla, desobstruída, que a gente chama de vacuidade, também existe inteligência, existe vida, existe consciência, né? Ela está preenchida por uma presença, né? Uma presença mental. Existe uma mente O sutil. conhecimento primordial é isso. É isso, né? Bom, então ele escreveu aqui deixa eu ver aqui. Ele descreveu então essas por essa questão da existência, não existência, dos pensamentos, etc. Escreveu esses aspectos do Dharma. Depois, de algum controle, ele continua aqui no segundo termo, né? Peraí. Não, deixa eu continuar aqui. Ele ainda continua sobre essa questão com o seguinte comentário aqui. Ele diz: a expansão ou essa dimensão aberta, que é a completa paz, além de toda elaboração conceitual, não tendo nem assim em cima, nem embaixo, nem meio, nem fim, é chamada de Dharmadato. Então, olha só como ele descreve esse Dharmadato. É essa expansão no sentido de que não tem limites, certo? Uma dimensão completamente aberta, sem limites e sem obstáculos. Não tem nada que interrompa e uma tensão ali, né? É a completa paz, além de toda elaboração conceitual. Então, essa elaboração conceitual, esse funcionamento da mente, produz um discurso ininterrupto. Está sempre tentando explicar as coisas, está sempre julgando as coisas, analisando as coisas se elas estão dentro de um padrão do que deve ser certo, do que deve ser errado, o que é bom, o que não é bom, o que é feio, o que é bonito. Então, a mente conceitual ela tem uma série de réguas, de padrões, e ela fica medindo os fenômenos dessas réguas e classificando eles, dando notas
das coisas. Isso aqui é quase bom, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, então, né? Isso aqui é alto, isso é baixo, isso está em cima ou está embaixo. Então, ele está querendo dizer que o Dharma está além desse funcionamento conceitual, que é um funcionamento extremamente cansativo e bastante fastidioso mesmo, cansativo, porque ele é sem fim. E quando você vai analisar e as coisas, mesmo essa análise, ela vai, ela é como um fractal. Você vai indo, cada vez que você vai, ainda tem mais coisa para você detalhar e você vai detalhando, 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 detalhando o tempo todo. Então a mente fica ocupada, né, com essa descrição desses fenômenos. E isso é só uma historinha da nossa mente, porque isso não é o fenômeno em si, né? Então, ele não tem acima, não tem abaixo, não tem nada dessa elaboração conceitual. Isso é chamado de Dharmadhatu. É similar à profundidade ou esfera do espaço, que é extremamente vasto, aberto e não obstrui nada. Então, aqui tem um ponto que é, ele está dizendo que o Dharmadhatu é o espaço? Não, não é o espaço. O espaço é o espaço, o Dharmadhatu é o Dharmadhatu. O Dharmadhatu é similar ao espaço. Assim como o espaço não tem limites, é vasto, é desobstruído, o Dharmadhatu também não tem limites, é vasto, é desobstruído. Mas vamos imaginar aqui que a gente está falando da Dharmadhatu, a gente está falando da mente de Buda. Então, está querendo dizer, a mente de Buda não é o espaço. E nem o éter, né? Nem o éter, não é. A mente de Buda, ela, assim como o espaço, tem essas características, a mente de Buda, ou seja, ele carece de limites, né? Dizer que ele tem características é estranho, né? Mas ele não tem limites, né? Então, essa característica de não ter limites, a mente de Buda também não tem esses limites, né? Esse ele é similar em que a profundidade da esfera do espaço. Então, como o espaço ele é vasto e ele é absolutamente profundo, uma profundidade que não tem fim, né? Ele tem uma altura que não tem fim, uma profundidade que não tem fim. Então, uma expansão que não tem fim. A mente de Buda, da mesma forma, e ela perpassa tudo, né? Da mesma forma como o espaço abarca toda a possibilidade da manifestação e dos fenômenos, a mente de Buda também abarca todos os fenômenos. Não vai existir nenhum fenômeno que esteja fora da mente de Buda, né? Esse é o sentido. Vasto, aberto, não obstrui nada. A talidade é equivalente à vacuidade. Então, a ser tal como a gente é, né? As coisas como elas são, a mente de Buda tal como ela é, equivale à vacuidade. Então, a gente é essa ponte de que aqui ele não está dizendo que a talidade é a vacuidade. Ele está dizendo que equivale à vacuidade. Eu acabei de falar isso agora. A talidade, Dharmadhatu, a vacuidade, o espaço. Né? Quando ele está falando que a característica do espaço ela é útil para poder falar das características da mente de Buda, as características da vacuidade são úteis para se falar sobre a talidade, sobre as coisas tais como elas são. Né? Então, quando a gente viu a Prajna Paramita e a gente falou sobre vacuidade, a gente estava falando vacuidade é um conceito, ela é útil para a gente poder entender o fenômeno, mas ela não é o fenômeno em si. Então, a vacuidade também não é uma palavra que represente as coisas. Ela nos ajuda a encontrar a realidade dos fenômenos. A pergunta do Pedro, se a inteligência tem a ver com manifestação,
Então, a vacuidade tem mais a ver com manifestação. A manifestação acontece por conta da vacuidade. Se não houvesse vacuidade, não poderia ter manifestação, né? Isso a gente viu. Se as coisas fossem sólidas, existentes e concretas, elas seriam imutáveis, não haveria movimento. A gente teria uma fotografia, a gente teria uma escultura do universo completamente estática, parada, e nada iria acontecer, né? Para que alguma coisa aconteça, é preciso que haja uma impermanência. Quando existe uma impermanência, as coisas elas deixam de ser sólidas e elas se modificam. No que elas se modificam, existe uma transformação e um movimento começa a acontecer. Então, é preciso que haja a vacuidade dessa existência sólida. É preciso que essa existência não seja sólida, ela seja vazia dessa densidade, dessa solidez, para que a coisa possa existir. Porque se existir uma coisa dura, sólida, ela fica uma pedra, né? Nem pedra, né? Porque as pedras também se modificam. Ainda que a vacuidade não seja espaço, mas há uma relação, né? Por Sim. conta do corpo, do aspecto tântrico, né? No corpo há muito espaço, os ventos sutis, né? Enfim, que gera movimento, né? Sim, também. Mas é válido também associar a espaço, né? Sim, com certeza, com certeza. Justamente porque não existe solidez, existe um espaço interno. Existe essa permite que as coisas aconteçam. Bom, em seguida, ele diz aqui: os termos Dharmadhata, totalidade e absoluta verdade são sinônimos, uma vez que tanto o Dharmadhata como a totalidade denotam vacuidade, a verdade absoluta é o modo como as coisas existem, também é vacuidade, já vimos isso, né? Essa vacuidade deve ser compreendida no sentido dessa vacuidade última das coisas, a natureza da mente. Como a mente verdadeiramente existe, a inseparável união de espaciosidade e consciência desperta, ou seja, de vacuidade e clara-luz. Bom, então aqui o Alcotro está explicando, né, esse ponto, dizendo que essa vacuidade de que está falando, ela deve ser entendida nesse sentido último da vacuidade, que é a associação desse espaço sem limite, né, dessa espaciosidade sem limite, com essa consciência também sem limite, a união dessas duas coisas. E aqui a gente chega no, mas isso daqui não é um ensinamento do terceiro do, do budismo tântrico, não é um ensinamento do Vajrayana. Esse ensinamento do Vajrayana foi dado por Maitreya no começo do Mahayana. O texto Pratantra Shastra é um texto do começo do Mahayana, que define o Mahayana. Então, ao mesmo tempo, é dito que é a origem dos Tantras. Então, aqui a gente está vendo já também essa ligação. Que logo no começo do Mahayana, um dos textos fundamentais do Mahayana já deu as bases do desenvolvimento do que foi mais tarde o budismo tântrico, né? Então, por exemplo, nesse aspecto dessa concepção, a visão da vacuidade, ela é vista na escola do caminho do meio, né, Madhyamaka, ela é vista muito no sentido daquilo que a gente estava falando antes, que é mais fácil da gente compreender. A ausência da mente conceitual. Quando você percebe, você depois definir a vacuidade assim, né? Você está falando de vacuidade, você está querendo dizer as coisas não são como a nossa mente conceitual aprecia elas. É uma forma mais fácil da gente compreender. As coisas não são desse jeito. Isso é um modo equivocado de funcionamento da mente. A verdadeira natureza das coisas não é possível
de ser compreendida pela nossa mente habitual. Então, isso é vacuidade de acordo com o Mahayana, né? A nossa mente, ela não apreende no seu modo de funcionamento. Então, a gente entende que as coisas, elas têm a verdadeira natureza delas transcende o funcionamento da nossa mente, né? Da nossa mente habitual. Para a gente poder ter essa experiência, a gente tem que silenciar a mente conceitual, observar, ir além dos conceitos dela, dos funcionamentos ininterruptos dela, parar de seguir os pensamentos, observar o espaço entre um pensamento e outro pensamento, um momento onde dá uma pausa na mente conceitual, a gente pode tentar enxergar nesse momento a mente sem pensamentos, né? Então aí a gente pode ter essa experiência dessa mente transcendente, que é a nossa verdadeira natureza. Isso é a apreciação da vacuidade pelo Mahayana. No Vajrayana, a gente não fica só assim, porque essa vacuidade apresentada aqui no Mahayana, ela é uma vacuidade meio crua, assim, meio seca, meio vazio, nada, né? Aspecto negativo. Um aspecto negativo. Só pega esse aspecto negativo. Não é o funcionamento conceitual. Na visão do budismo tântrico, além da vacuidade, existe essa luminosidade. Então, eles falam a verdadeira vacuidade é a união do espaço e da luminosidade. Ou seja, essa experiência vasta da mente e essa capacidade inteligente, criativa, luminosa da mente. Não é uma vacuidade escura, é uma vacuidade luminosa, entende? Essa é a diferença que acontece das escolas do budismo, do budismo Vajrayana. É a compreensão de que essa vacuidade ela é plena, ela é cheia de algo que é realmente existente, entre aspas, né? Tem uma variedade aqui, mas daquilo que é no final das contas, né? Então, isso é interessante que a gente, nesse texto, a gente já vê esse conceito sendo colocado. É importante a gente entender a vacuidade dessa forma, né? E aqui ele diz, não, Tara Tantra Shastra, a natureza da mente deve ser compreendida assim, muito próximo do Vajrayana. A inseparável união de claridade e vacuidade, bem-aventurança e vacuidade, não só de claridade e vacuidade, claridade é essa capacidade inteligente da mente, mas também de bem-aventurança e vacuidade. Essa é uma outra questão. A gente, transcendendo o prazer e a dor, transcendendo a alegria e a felicidade, existe um estado de bem-aventurança, que é um estado de uma felicidade sublime, né? Isso, esse êxtase, por assim dizer, essa bem-aventurança com a vacuidade, isso também é uma forma de descrever o Dharmadhatu, né? A união dessa bem-aventurança e vacuidade. A união de aparência e vacuidade. Perceber que os fenômenos são como imagens que aparecem no campo da vacuidade. São aparências, né? Então, não tem uma solidez. Eu olho para todas as coisas, eu vejo são aparências. Nesse momento elas estão aqui com essa forma. Mais para frente elas vão se modificar, porque cada um tem um programa interno, né, de existência, né? Existência como uma aparência. Estou vendo essa mesinha, ela tem um programa interno. Ela agora nesse momento ela está assim, mas existe dentro dela um desabrochar de um programa. Então ela tem uma história. Nessa história, o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que ela vai quebrar
o momento em que ela vai ser desmontada, ou que ela vai ser queimada, ou ela vai ser transformada de alguma forma, até que ela vai deixar de existir no momento em que o último fragmento dessa mesa se desmanchar nos seus átomos e voltar para a natureza. Vai levar algum tempo, né? Mas vai acontecer, né? Bom, a gente vai parar por aqui. Fizemos uma viagem bem estratosférica, saímos do planeta, fomos para o espaço, né? A gente, que não tem como a gente não fazer assim, né? Porque a gente precisa perceber a nossa verdadeira natureza, isso que a gente o Buda estava falando. A gente não é esse eu, ele é extremamente medíocre, né? Fraco, frágil, ele desaparece rápido. Ele é porque juntou algumas coisas ali, né? Mas a nossa verdadeira natureza, ela é muito transcendente, ela é muito sublime, né? E ela é vasta e maravilhosa e ela tá além de todos os tempos, né? Ela já existia antes, ela existe agora e ela continua existindo depois. Eu não encontrei uma palavra melhor do que existir para poder falar disso. Embora eu tenha dito que ela não existe, mas Mas não é. não, não. Fala. É, então, tudo. Não sei se eu entendi alguma coisa, mas eu quero perguntar. E todas essas memórias que a gente carrega de outras vidas, o que é essa memória? Por exemplo, você falou que a mesa acabou, mas na minha cabeça existe a mesa. Sim. Uhum. Como é que fica isso? Então, isso essas memórias de todas as coisas que a gente viveu, né, de todas as vidas que a gente viveu, elas ficam, elas ficam guardadas nessa mente transcendente. Quando o Buda ele alcançou o despertar, ele se lembrou de todas as suas existências anteriores, né? E das existências futuras. E ele olhava para as pessoas e ele via todas as existências anteriores, as existências futuras, né? Tudo isso porque ele estava no nível da mente que observava tudo isso. Mas essas memórias e essas experiências que a gente tem, elas estão dentro da esfera do funcionamento da nossa mente limitada ainda. Mas né? dentro do Dharma. Tudo dentro do Dharmakaya, do corpo do Dharma, né? Tudo dentro do Dharmakaya. Mas são experimentados pela nossa mente mais concreta, mais limitada. Né? É ela que guarda as coisas, mas esse Dharmadata é como se fosse, deixa eu falar aqui, uma imagem. Imagina o mar imenso, vasto, profundo, né? Vasto, uma coisa que não tem fim. E imagina uma onda que surge no mar. Essa onda ela vem, ela aparece e tal, ela cai, dissolve, a espuminha ficou ali, aí sumiu a última espuminha, né? Essa onda que apareceu nesse mar, ela foi registrada pelo mar, então o mar guarda a memória dessa onda, né? Mas enquanto ela estava existindo, ela tinha força, ela subia, ela andava para um lado, para o outro, assustava algumas pessoas. Algumas seres pegaram carona na onda e tudo. Ela tinha uma realidade experimentada pelos peixes, pelas pessoas que estavam ali nadando e tudo. Tinha uma realidade que você ia dizer, não, essa onda não existe. Você fala, como assim essa onda não existe? Estou vendo ela aqui, estou sentindo ela, né?
Mas depois que ela desapareceu, né, ela ficou como uma memória, né? Então essas memórias ficam guardadas. Esse grande oceano, ele está ali só olhando. E aí ele vê aquelas coisas acontecendo, mas e ele vai guardando as memórias disso tudo, né? O nosso Dharmadato, ele está sempre presente. E ele, dentro dele, ele percebe a nossa mente funcionando e com os nossos modos de funcionamento mental que fazem que a gente tenha comportamentos que produzem sofrimento, e todas essas coisas vão acontecendo e vão se registrando, vão ficando registradas ali, né? A nossa existência vai sendo como a gente se identifica com esse funcionamento da mente limitado, a gente olha a partir da nossa mente limitada. Quando a gente consegue se distanciar dela e conseguir ver as coisas por cima, como, né, por cima entre aspas, né, do lado do Dharmadatta, a gente vai ver todas essas coisas de uma outra forma, né? Então, assim, a meditação, ela traz para a gente o que, na verdade? Seria, por exemplo, quando você está vivendo no dia a dia, você está vendo a onda e você está lá assustada com a onda que está vindo e tal, não sei o quê. Isso é a visão, é o funcionamento da mente mais conceitual. Quando você mergulha no oceano e você está vendo ele lá do fundo, você vê aquela ondazinha passando, indo embora, você está vendo o mesmo fenômeno por uma outra experiência, pela experiência dessa mente mais luminosa, que observa os fenômenos acontecendo, mas não se assusta com eles, não se incomoda com eles, né? Seria uma coisa mais ou menos assim. Com a meditação, a gente aprende a ver a nossa mente conceitual funcionando, e a gente fala, é você que me fazendo sofrer, eu estou entendendo agora. Aí a gente vai abandonando, largando as experiências de emoções, de alguns pensamentos. Então, isso faz com que a gente vai experimentando um alívio dos nossos sofrimentos, que os nossos sofrimentos são aflições da nossa mente, né? Então, quando a gente vê que a mente está pegando uma peça, tá preparando para fazer uma situação de sofrimento, fala, não vou entrar nisso, não vou fazer isso, né? Aí você começa a ter uma paz na sua mente, aí você consegue, num passo seguinte, ir além da mente, e aí você se livra um pouco desse tumulto da mente, aí você está numa mente de serenidade, de paz, de pacificação, que é a experiência do chinês, a experiência da meditação. Tá? A gente tem que experimentar, tem que tentar para ver. Bom, gente, já avançamos bastante, a gente tem que encerrar. Vamos continuar na nossa próxima semana. Não sei se alguém tem mais uma pergunta para fazer. Desculpa se o tema foi muito árido, mas a gente que tinha que a gente está falando do Dharma, então tem que ser isso, né? Vamos continuar na próxima semana, então. Vamos fazer a dedicatória. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.